Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui na nossa linda Mococa, dando uma caminhada, vendo a maravilha desta paisagem da nossa cidade. E estava meditando na palavra há pouco, pensando enquanto caminhava, e me lembrei do texto de Marcos, que nós temos meditado, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, narra a história em que o Senhor Jesus começa a falar com os seus discípulos, diretamente a eles, sobre a sua partida, a necessidade do seu sofrimento, que ele iria passar por todo aquele sofrimento, iria enfrentar a cruz, iria enfrentar a morte, mas no terceiro dia ressuscitaria. E de repente Pedro chama Jesus de lado. Imagine isso, a ousadia que nós chegamos, irmãos. Às vezes, nós, quando não entendemos as coisas, nós julgamos e temos a capacidade de julgar até aqueles que são os nossos superiores. Isso é uma ousadia tão grande. Antes de você julgar alguém que está pela graça de Deus, somente ele não é ninguém, ninguém é mais do que ninguém, né? O marido não é mais do que a esposa, o chefe não é mais do que o empregado, não. Mas ele está numa posição diferente. Deus o colocou numa posição diferente. O pai não é mais do que o filho, mas Deus o colocou numa posição diferente. E é tão importante nós compreendermos, nós entendermos, para não cairmos no ridículo de julgarmos, de apontarmos, de querermos direcionar, dar conselhos ao próprio Deus. Se eu fosse Deus, eu não faria assim. Se eu fosse o Senhor Jesus, eu não faria dessa forma. Imagina, o Senhor não vai sofrer tudo isso, o Senhor não precisa passar por tudo isso. Por que fazer isso? Sabe, pessoas que começam a questionar, a perguntar, por que fazer assim? Nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer etc. Mas não compreende o plano total, não sabe e nem precisam saber naquele momento. Talvez a pessoa fale, mas eu não sabia, ninguém me contou. É verdade, ninguém te contou. Talvez você não precisasse saber. Então, que tal ficar na sua? Que tal acreditar? Que tal confiar e tão somente esperar o momento, o tempo que Deus vai fazer? É somente isso. Aguarde, espere, porque Deus agirá. Deus agirá. O Senhor Jesus então chega para Pedro, olha para os discípulos e chega para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, mas só vê as coisas que são do mundo. Foi forte, muito forte, aquela repreensão do nosso Senhor Jesus. Chamaram um dos seus discípulos de Satanás. Não, Jesus não o chamou de Satanás. Jesus chamou Satanás de Satanás. O fato é que Pedro estava sendo totalmente influenciado pelo diabo. É assim que acontece, amados. Nós temos o nosso espírito, temos a nossa índole, temos a nossa personalidade e às vezes ela não é nada boa, ela precisa ser tratada. Às vezes, desculpe, nós somos ruim mesmo, né? Às vezes julgamos, dizemos, foi o diabo que fez isso. Não, nem tudo é o diabo. Muito é da nossa natureza, muito é da nossa maneira de crer, de falar, de pensar. Então nós às vezes agimos dessa forma. E quando agimos assim, nós não é o diabo, somos nós mesmos. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos alinhamos tanto, fazemos tanto as coisas parecidas com o diabo, que é como se ele estivesse mesmo ali agindo. É o diabo por trás daquilo. O diabo é um espírito motivador do mal. O diabo é um espírito motivador da revolta, da divisão. O diabo é contra tudo que é bom. Ele é ruim por natureza.
ele é mentiroso, como disse o Senhor Jesus, e pai da mentira. Então não há verdade nele. Quando ele fala mentira, é o natural dele. É o natural dele. E às vezes, quando ele fala algumas verdades, cita a própria Bíblia, é tentando fazer você cair numa cilada. Os próprios, o apóstolo Paulo diz que Satanás tenta se transformar num anjo de luz. E assim acontece também com os seus ministros, com homens, com mulheres que são do diabo, são filhos do diabo, como disse Jesus também em João, capítulo 8, se não me falha a memória, são filhos do diabo. Então, a esses, você não deve fazer isso, mas Jesus poderia dizer Satanás, e também quando há uma influência, quando há justamente, você identifica aquele espírito maligno que está agindo, e você vê que aquilo é o próprio agir do diabo, é ele que está fazendo isso, é ele que está operando este mal. Então, Jesus pôde repreender, Jesus pôde dizer, e às vezes, queridos, eu não aconselho ninguém a fazer isso em voz alta, tá? Para não constranger, primeiro porque nós não sabemos todas as coisas, nós não conhecemos, mas quando se levanta uma revolta, quando se levanta uma intriga, quando se levanta uma tormenta, uma enfermidade que às vezes nem o médico sabe o que é, se eu e você tivéssemos esse entendimento, nós nos levantaríamos, olharíamos em redor e diríamos: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, sai da minha vida, sai deste ambiente, em nome de Jesus. Faça isso. Eu já fiz várias vezes e olha, funciona mesmo, né? Não chame ninguém de diabo, viu, irmãos? Não chame ninguém de demônio. É melhor chamar um demônio de gente, eu aprendi isso lá atrás, do que gente de demônio. Então não use a sua habilidade, não seja frio nas coisas, mas entenda, compreenda, viu? Compreenda que o diabo age. Há uma natureza maligna em nós, infelizmente, há uma tendência para o mal em nossas vidas. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço. É verdade, muitas vezes, irmãos, nós querendo fazer o bem acabamos fazendo o mal. Por quê? Porque há uma natureza, há uma luta da carne contra o espírito e precisamos mesmo estar tão firmes em Deus, tão firmados em Deus, para não sermos levados por essa maré do mal, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, esteja firme. Em primeiro lugar, cuidado com repreensões, cuidado com as suas ideias, com os seus pensamentos, cuidado, né? Nem sempre você tem razão, viu? Nem sempre. Então, cale sua boca, fique quietinho, deixe as coisas acontecerem, analise e avalie em primeiro lugar. E depois, se você mesmo está enfrentando uma situação, aprenda o segredo, repreenda quem deve ser repreendido, repreenda o diabo e seus demônios, mas não uma pessoa. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Eu convido você a orar, mesmo nessa estrada em movimento, nós podemos orar, nós podemos pedir a ajuda do nosso Pai. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, querido Pai Celestial, eu sou grato a Ti por mais esta manhã. Eu sou grato por esse dia tão lindo e maravilhoso. Eu sou grato pelo Teu agir e operar, pela noite, pelo descanso que tivemos, papai. Eu sou grato pelo ensino da Tua palavra. O Senhor sempre nos orienta, nos revela, nos mostra o Teu propósito, o Teu querer. E eu Te agradeço, meu Pai. Neste momento eu oro para que esse entendimento, essa compreensão venha sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vendo agora. Senhor, que a Tua bênção seja sobre eles. Eu Te peço, eu Te agradeço, Te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus. Amém.